Descubra o verdadeiro significado de superar obstáculos na vida com esta emocionante história de superação. Neste vídeo, exploramos o outro lado das tempestades que enfrentamos, mostrando como os obstáculos podem nos fortalecer e nos ensinar valiosas lições. Assista e inspire-se a enfrentar seus próprios desafios com coragem e determinação. Uma lição de vida que você não vai querer perder. E se gostar desta história, considere se inscrever no canal, deixar seu like ou deixe um comentário. Era uma vez, num tempo em que o sol escaldava e as cigarras zuniam sem cessar, um menino travesso visitava seu avô, um homem de olhar sereno e história sem fim. A casa do avô, envolta em um cheiro de bolo de canela e memórias antigas, era o paraíso das férias de verão. Juntos eles viviam uma aventura sem igual, a cada dia desvendando novos cantos do quintal e tecendo histórias sob a sombra da mangueira. Numa tarde abafada, enquanto o menino brincava com um grilo verdejante, ele lançou ao avô uma pergunta que ecoava em seu coração. Vovô, quando eu crescer, quero ser um homem de sucesso. Você pode me dizer como chegar lá? O avô, com a sabedoria dos anos, fez um gesto silencioso, convidando o menino a segui-lo. Caminharam até o viveiro, um lugar mágico onde as flores pareciam sorrir e os pássaros cantavam em coro. Lá, o avô escolheu duas mudas frágeis, semelhantes em sua beleza, mas com destinos distintos. Ao voltarem para casa, o avô plantou uma muda em um vaso, dentro da segurança da casa, e a outra, sob o sol e a chuva, no jardim. Que tal, meu neto? Qual dessas plantas você acha que vai se tornar mais forte? Perguntou o avô com um brilho travesso no olhar. O menino, sem hesitar, respondeu. A planta dentro de casa, vovô. Está protegida do vento, da chuva, dos bichos. Vai crescer forte e linda. O avô, com um sorriso enigmático, disse. Vamos esperar para ver, meu neto. O futuro talvez tenha outras surpresas. O menino, intrigado, ficou observando as duas plantas, sem saber que aquela pequena lição deixaria uma marca profunda em sua alma, ensinando-o que a verdadeira força reside na capacidade de enfrentar os desafios da vida e florescer, mesmo sob o sol mais escaldante. O tempo voou como um beija-flor, e 4 anos se passaram como um piscar de olhos. O menino, agora um pouco mais alto e com um brilho de juventude nos olhos, voltou a visitar seu avô, a casa aconchegante e o quintal cheio de histórias. A saudade do avô era um nó na garganta, e as lembranças do verão passado, um tesouro a ser redescoberto. Que tal, meu neto? Qual dessas plantas você acha que vai se tornar mais forte? Perguntou o avô, com um brilho travesso no olhar. O menino, sem hesitar, respondeu. A planta dentro de casa, vovô. Está protegida do vento, da chuva, dos bichos. Vai crescer forte e linda. O avô, com um sorriso enigmático, disse. Vamos esperar para ver, meu neto. O futuro talvez tenha outras surpresas. O menino, intrigado, ficou observando as duas plantas, sem saber que aquela pequena lição deixaria uma marca profunda em sua alma, ensinando-o que a verdadeira força reside na capacidade de enfrentar os desafios da vida e florescer, mesmo sob o sol mais escaldante. O tempo voou como um beija-flor, e 4 anos se passaram como um piscar de olhos. O menino, agora um pouco mais alto e com um brilho de juventude nos olhos, voltou a visitar seu avô, a casa aconchegante e o quintal cheio de histórias. A saudade do avô era um nó na garganta, e as lembranças do verão passado, um tesouro a ser redescoberto. Ao reencontrar o avô, a pergunta que ecoava em seu coração há anos finalmente rompeu o silêncio. Vovô, da última vez eu te perguntei como ser bem-sucedido, mas você não me disse nada. Desta vez, você tem que me contar. A voz do menino carregava a urgência da juventude, a sede de respostas para as perguntas que a vida insistia em fazer. O avô, com a calma que o tempo lhe havia presenteado, sorriu e disse, claro, meu neto, mas antes, vamos dar uma olhada em algo que plantamos há muito tempo. O menino, intrigado, seguiu o avô, sem imaginar que a resposta para sua pergunta estava prestes a se revelar. O avô conduziu o menino até o local onde a pequena muda, protegida dentro do vaso, havia sido plantada. A surpresa tomou conta do menino. A muda havia se transformado em uma árvore, forte e resistente, com galhos robustos e folhas viçosas, mas que jamais alcançaria o céu. Em seguida, o avô o levou para o jardim, onde a outra muda havia sido plantada. A cena que se descortinou diante deles era de tirar o fôlego. Uma árvore majestosa, com galhos se estendendo para todos os lados, brindando a vida com sua sombra generosa e oferecendo abrigo aos que por ali passavam. O menino ficou estupefato, compreendendo que a vida, assim como a árvore no jardim,
Era mais forte e bela quando enfrentava os desafios, crescendo sob o sol e a chuva, e encontrando força nas adversidades. O avô, com um olhar de sabedoria milenar, olhou para o menino e perguntou: "Me diga, meu neto, qual das plantas você considera mais forte, mais bem-sucedida?" O menino, sem hesitar, respondeu: "A que plantamos lá fora, vovô." Mas como isso é possível? Ela enfrentou tantas dificuldades, o sol forte, a chuva forte, os ventos, e ainda assim cresceu tão grande. A admiração e a curiosidade se misturavam na voz do menino, como um rio que serpenteia por entre as pedras. O avô sorriu, uma expressão de contentamento e orgulho, e disse: "Sim, meu neto. A planta lá fora passou por muitas provações, mas foi justamente isso que a tornou forte e resistente. Ela teve a liberdade de se espalhar, de buscar a luz do sol, de se fortalecer com as chuvas e o vento. Os desafios, as tempestades, forjaram suas raízes, tornando-as profundas e firmes. Hoje, uma pequena tempestade não pode abalá-la, pois ela aprendeu a dançar com a natureza, a usar as dificuldades a seu favor." O avô, com a voz rouca de quem carrega a sabedoria dos anos, fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado, e disse: "Meu neto, grave bem o que vou te dizer. Você só terá sucesso na vida se não escolher o caminho fácil, se não se acomodar na zona de conforto. Para crescer, para se tornar forte e resistente, você precisa sair da sua casca, desafiar a si mesmo, abraçar os obstáculos. Não tenha medo dos perigos. Enfrente o mundo de peito aberto, pois é nos desafios que você descobrirá sua verdadeira força, sua capacidade de vencer. Lembre-se, meu neto, não veja os problemas como inimigos, mas como degraus rumo ao sucesso. Cada obstáculo superado, cada dificuldade vencida, irá te aproximar dos seus sonhos, irá te transformar em um homem forte, capaz de realizar grandes feitos." A voz do avô ecoou no coração do menino, uma melodia que o acompanhou por toda a vida, ensinando-o a buscar a força na adversidade, a florescer sob o sol e a chuva, e a construir um futuro brilhante, com raízes profundas e galhos que alcançavam o céu. O menino respirou fundo, o ar fresco da tarde entrando em seus pulmões como um sopro de esperança. Seus olhos, agora brilhantes de compreensão, se fixaram na árvore gigante, um símbolo vivo das palavras do avô. Era como se a árvore sussurrasse em seus ouvidos, revelando o segredo da vida. Os obstáculos que vemos como inimigos, na verdade, são as ferramentas que nos moldam, nos tornam mais fortes, mais resilientes. A vida, pensou o menino, é como uma grande aventura, uma jornada cheia de reviravoltas e desafios. Cada obstáculo que surge em nosso caminho, como um quebra-cabeça a ser desvendado, nos convida a usar nossa inteligência, nossa criatividade e nossa força para superá-lo. Assim como em um jogo, a verdadeira alegria está em encontrar as peças que faltam, em desvendar os enigmas, em superar os desafios. Cada obstáculo vencido é uma vitória, um passo a mais em direção ao sucesso. Não deixe que as barreiras te desanimem, meu neto, parecia sussurrar o vento carregando a voz do avô. Abrace-as, enfrente-as com coragem e veja como você evolui no jogo da vida. O menino sorriu, sentindo uma nova força dentro de si, a certeza de que tinha as habilidades, a determinação e o espírito para conquistar tudo o que a vida lhe reservasse. A história do menino e do avô, como uma semente plantada em solo fértil, germinou em sua mente, transformando-se em um ensinamento precioso para toda a vida. A cada desafio, o menino se lembrava da árvore gigante, da força que brota das raízes profundas, da capacidade de crescer e florescer, mesmo diante das tempestades. E assim, com o coração leve e o espírito forte, ele seguiu sua jornada, pronto para encarar o mundo com ousadia e sabedoria, sabendo que o sucesso não se encontrava na zona de conforto, mas na superação dos obstáculos, na dança constante com a vida.